Olá, sou o professor Renato. Vamos começar então a nossa pequena retomada dos conteúdos estudados esses três meses, né? Nosso tema é psicologia social, introdução, um pouquinho do desenvolvimento dessa psicologia no Brasil e a questão das peculiaridades do estudo da psicologia social e da aplicação da psicologia social no Brasil. Essa retomada de conteúdo vai ser importante para a sua prova. Eu peço a você que ouça o áudio mais de uma vez e aí deixe tudo prontinho na sua memória para que você passe uma boa prova. Então vamos lá, vamos começar aqui com como é, né? O que aconteceu para a psicologia social realmente criar uma metodologia, criar um modelo. O estudo do comportamento do indivíduo nos contextos sociais foi uma pegada que a psicologia, desde o início, tinha como objetivo, né? Ela tinha como, queria estudar as atitudes, as percepções, as interações sociais e a própria influência social. Contudo, ela estava muito distante disso. Ela estava, como dizia Silvia Lane, né? Ela estava muito distante da realidade desses grupos sociais. Ela estava muito focada na elite, porque ela nasce na elite lá, né? Com os primeiros terapeutas e psicólogos. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante você fazer, e você marcar no seu caderno aí, que é como é a psicologia social. O que ela estuda? Estuda o comportamento do indivíduo em contextos sociais. O objetivo é estudar essas atitudes, a percepção dessa pessoa, ou seja, a subjetividade dela, a interação social e a influência que ela recebe do meio. Então, tomou nota? Vamos para o próximo tópico. Sobre a história da psicologia social no Brasil. A gente pode dizer que a psicologia social ficou marcada pós-década de 60. Na verdade, ali na década de 70, né, quando surge uma perspectiva chamada psicologia social sócio-histórica. Então, a partir de um posicionamento muito crítico a respeito dessa psicologia anterior, ou psicologia elitista, ela surge para dar uma resposta às pessoas que se incluíam dentro de uma classe, às vezes, que era marginalizada, excluída, uma classe mais carente, né? E ela também surge a partir da efervescência política e cultural da época, principalmente pós-século XIX, início do século XX. Isso por quê? Porque havia uma intensificação da indústria. E com a indústria, aquela ideia de classe social, daquele que é o proletário, que é manipulado, que muitas vezes é explorado. Então, esse indivíduo parecia que não havia uma psicologia que o abraçasse. Então, no Brasil, ela começou a criar pernas, né? Ela começou a caminhar, dar os seus primeiros passos. E a grande crítica dos primeiros teóricos, que a gente vai ver hoje no próximo tópico, que eu vou falar da Silva Lane, é que ela era, sim, elitista. Ela só tratava da classe mais alta, né? Desconsiderando então as condições históricas e condições sociais dos grupos que muitas vezes eram colocados como marginalizados ou como grupos que ficavam à beira da sociedade, né? Às margens da sociedade. Então esse grupo parecia que não tinha uma psicologia adequada para ele. Então vamos lá. O que é importante você gravar então sobre a história da psicologia social no Brasil? Primeiro, os anos a partir de 1970 surge no Brasil como resposta, né, a uma psicologia que estava distante, que não acolhia as classes sociais. Surge a partir das efervescências políticas e culturais e econômicas da época, principalmente o processo de industrialização, tá bom? E o terceiro ponto, a sua principal crítica, como eu já disse, foi que ela ainda estava apenas a serviço da classe elitista e não conseguia contemplar os grupos sociais. Fechou? Então vamos para o próximo tópico, que é sobre a Silva Lane. Eu já até comentei aqui, né? Alguns teóricos gostam de falar o nome dela mesmo em português, que é mais bonito, que é Silva Lane, né? A Silvia Lane, ou Silva Lane, qual foi a contribuição dela? Isso é importante para a prova. Primeiro, uma adoção
né, de uma abordagem psicológica voltada para a realidade brasileira, para o multiculturalismo brasileiro, para a diversidade religiosa brasileira, a diversidade étnica brasileira. O povo brasileiro não tem um único perfil, né? Como se você olha o povo oriental, tem traços muito bem definidos. Aqui não, aqui a gente tem uma diversidade étnica, né? Então ela trouxe essa abordagem e, e começou a fortalecer um modelo de psicologia social que tivesse um compromisso com aquelas classes que tinham se deixado às margens da sociedade, as classes menos favorecidas. E aí sim, a partir daí, ela cria uma psicologia social, crítica e libertadora, ou seja, que vai dialogar com essas etnias, com esses grupos que muitas vezes não tinham uma psicologia que servisse à sua realidade social. Então, outro ponto interessante, eu até vou colocar isso no slide para você, ela vai buscar uma autonomia dessas classes de forma a produzir uma mudança, uma transformação social a partir da aplicação da psicologia social. Então ela pensou assim: poxa, eu posso trazer uma psicologia que vai transformar a vida do indivíduo e que, consequentemente, transforma a vida da comunidade, da sociedade que ele participa. Tá bom? Então, fechando. Sobre Silvia e Helene, então a gente viu, vamos reforçar a adoção de uma abordagem psicológica brasileira, ajudou a construir e fortalecer o compromisso da psicologia social com as classes marginalizadas, a partir de uma psicologia social crítica e libertadora. E o terceiro ponto, buscou a autonomia das classes marginalizadas e a transformação social. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de comunidade e sociedade. Importantíssimo na prova. Deve cair alguma questão sobre isso, tá? Aliás, todas as questões que eu estou falando aqui deve ter alguma coisa na prova, tá bom? Na comunidade, o foco está no coletivo, com uma troca de opinião mútua, a diversidade, as dificuldades que são comuns, o linguajar, o compartilhamento de uma cultura, de costumes. Então a gente pode dizer que no Brasil a gente tem a comunidade, por exemplo, a comunidade dos cristãos, a gente tem uma comunidade afro, a gente tem uma comunidade LGBT, a gente tem uma comunidade de geeks, né, que é o pessoal fascinado em tecnologia, em coisas desse tipo, uma comunidade dos esportistas. Então a comunidade ela tem uma linguagem própria, uma cultura própria, né? Um vocabulário próprio, um jeito de vestir próprio. A gente pode falar que a gente tem uma comunidade, por exemplo, muito voltada para a questão religiosa, né? Então a comunidade ela é muito mais específica. Ela fala de modo coletivo, de modo geral, né? No sentido de ter o mesmo costume, de ter a mesma linguagem, de ter as mesmas vestimentas. Já a sociedade, a gente diz assim, a sociedade brasileira. Quem é a sociedade brasileira? Pobre, rico, preto, branco, religioso, ateu, LGBT, ou não LGBT. Então a gente tem muitas comunidades dentro de uma sociedade. A gente diz que sociedade é um termo generalista, enquanto que comunidade, ele também é mais abrangente, mas ele é ligado às características específicas, né? A gente pode ter uma comunidade no mundo inteiro, por exemplo, de religiosos. A gente tem uma comunidade de religiosos protestantes no mundo inteiro, ela é abrangente. Mas essa comunidade fala mais ou menos a mesma língua, entende mais ou menos os mesmos costumes, tem mais ou menos as mesmas ações. Enquanto que sociedade, eu vou generalizar a sociedade brasileira, que tem-se muitas comunidades, né? Então, comunidade pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande, mas desde que participem das mesmas ideias, das mesmas culturas, das mesmas formas de conviver e ver o mundo, ou de se vestir e de falar. Tem-se um código de vestimenta, um código de linguagem que é muito específico da comunidade. Sociedade não. Sociedade brasileira, se você for para o sul, fala-se português, mas com um sotaque diferente do norte do país. Mas a gente diz que todos são da sociedade brasileira. Então, sociedade é mais geral, comunidade é mais específico, quanto a costumes, usos e linguagens.
beleza? Então, o que ficou importante sobre comunidade e sociedade, anota aí. A comunidade, o foco está no coletivo, na troca de opinião, na cultura, na linguagem, né, na vestimenta, que tem-se mais ou menos um código único. Sociedade é um termo muito mais abrangente. Vamos para o próximo tópico: psicologia social comunitária e psicologia social tradicional. Isso aqui o pessoal confunde demais, gente. Cuidado, tem questões assim na prova. Tem duas coisas que eu quero falar. Eu quero tratar primeiro da psicologia social. Posso falar que a psicologia social tradicional, que é aquela um pouco mais antiga, que veio da Europa, na verdade, né? E depois chegou no Brasil, falhou em reconhecer a importância das estruturas sociais na origem dos problemas sociais. Ou seja, essa, essa psicologia social tradicional que veio da Europa não reconhecia a brasilidade, a mistura, as dificuldades do povo brasileiro, né? Ela não conseguia dialogar com as comunidades, com as etnias. E já a psicologia social comunitária entende os problemas da comunidade. De uma, como eu acabei de explicar, o que é comunidade e sociedade fica mais fácil. Ela consegue entender a dificuldade das comunidades. Então, a psicologia social comunitária vem de comunidade. Significa dizer que se eu aplico a psicologia social para um grupo que tem uma comunidade muito voltado para a cultura afrodescendente, as dificuldades com o preconceito, com a linguagem, né, com a questão da etnia, a psicologia social comunitária vai ser muito mais eficaz em tratar essa comunidade, porque não vai ver como se todo mundo fosse igual, como acontece na tradicional, que só considera a sociedade e não os problemas específicos. Só quem passou por muito preconceito de cor de pele, quem passou por muito preconceito de um tipo de linguagem, às vezes você é um nortista, sabe que aquela comunidade nortista ou de afrodescendentes enfrenta problemas muito específicos, até mesmo na hora de arrumar um emprego, na hora de falar com alguém, de ser receptivo, né, num local de trabalho, numa fala. Então, a psicologia social comunitária, ela é muito mais adequada para tratar problemas voltados para comunidades, beleza? Então, entre psicologia social comunitária e psicologia social tradicional, a gente entendeu o seguinte: a psicologia social tradicional, que é aquela que veio da Europa, falhou em reconhecer as dificuldades e as estruturas sociais das comunidades. Falhou nisso. Enquanto que a comunitária, psicologia social comunitária, entende muito bem esses problemas, aborda e busca resolver, né? Então vamos para o próximo tópico. Esse eu amo, né? Que é da área da filosofia e ao mesmo tempo da área da psicologia, é o conceito de subjetividade. Inclusive as provas de vocês têm questões objetivas, tá? Que tratam desse tema aqui para você responder. Eu vou falar um pouquinho do Michel Foucault, num texto que ele tem chamado Microfísica do Poder, tá no material de vocês aí, né? O que que eu quero discutir? Duas coisas. A primeira, a subjetividade para Foucault, ela é moldada nas práticas que ocorrem no tecido social e envolvem a sujeição do indivíduo, ou seja, o indivíduo aceitar aquilo que é colocado na prática social. Ah, tá todo mundo fazendo preconceito com o preto. Então agora vamos todo mundo ter o preconceito com o preto. O indivíduo não reflete, ele simplesmente repete aquilo. E Michel Foucault ainda fala mais, a relação de poder, ela está exatamente nesse discurso de quando um fala, o outro aceita e o outro se sente desvalorizado, porque está sendo desvalorizado, e aquilo vira uma prática comum. Michel Foucault chama isso de subjetividade. A minha interpretação da realidade acaba criando uma outra interpretação da realidade, porque o outro indivíduo ele é sujeito, ou seja, ele aceita muitas vezes essa conotação ideológica de desvalorização. Outro ponto interessante do Michel Foucault sobre subjetividade é esse efeito na prática social que eu estava falando, né?
O indivíduo apenas aceita esse discurso muitas vezes que coloca ele como vítima, como menor, como desvalorizado, como sendo uma verdade. E simplesmente acaba depois reproduzindo esse discurso. Entendeu? E aí ele acaba não percebendo que ele é responsável por replicar o discurso de que o negro é feio, que o negro não é inteligente, que o negro é isso, que o negro é aquilo. Ele acaba ele não percebe a responsabilidade dele de mudar o discurso. Então, é importante que o comunicador social ele tenha esse papel, né? De mudar o discurso na hora que ele for transmitir uma notícia, na hora que ele for transmitir uma mensagem. Ainda sobre psicologia social, eu quero falar de algumas questões nas nossas provas. Elas vão pedir para vocês fazerem questões objetivas, tá? Mas também questões discursivas. E agora eu quero falar um pouquinho das questões discursivas na prova. O que que eu vou cobrar mais nas questões discursivas? Porque eu não sei com qual questão que você vai sair. A gente faz várias, né? E o sistema mistura lá. Então eu quero separar aqui alguns pontos importantes, tá bom? Primeiro é o seguinte: como o estudo da psicologia social pode contribuir para a valorização de traços culturais que operam, né, a forma de agir e de pensar do brasileiro? Como que a psicologia social pode contribuir para a valorização dos traços culturais? O que são traços culturais, né? Traços culturais é aquilo que a gente estava falando, é o negro, é o índio, é o jeito de falar, é o jeito de agir, é a roupa que eu uso. Então, como que você estudando psicologia social pode, você pode contribuir, você comunicador social, você da área de marketing, publicidade, de jornalismo, da área também, não só de comunicação social, da educação, por exemplo, como professor, pode ajudar nisso aqui. Pode contribuir para o modo de pensar e agir do indivíduo no sentido de valorizar esses traços sociais. Olha, uma das formas é a responsabilidade, né, de postar, de escrever artigos, de produzir vídeos que mostram essa brasilidade, essa mistura, né, étnica, essa mistura cultural que a gente vivencia. Então, mostrar a música brasileira, mostrar a culinária brasileira, o jeito de vestir do brasileiro, que não é porque alguém tem um cabelo crespo ou cabelo liso que alguém é melhor do que alguém, mas isso faz parte do nosso da nossa construção, né, do nosso construto. Você pode escrever artigos, produzir vídeos que falam um pouquinho sobre a qualidade da música brasileira, sobre a história da música brasileira, sobre a história da etnicidade, na nossa etnicidade, no nosso modelo étnico, que é a mistura de tantos povos que construiu esse tom de pele bonito, esse traço bonito que o brasileiro tem, né? A própria forma, a diversidade do vocabulário dentro do Brasil, inclusive da linguagem, né? Você pega países que foram mais colonizados ou que têm a presença mais europeia, como a região do Rio Grande do Sul, você tem um tipo de linguagem brasileira. Se você vai para o norte, aonde tem uma colonização e uma forte presença da cultura afro, você tem um tipo de vestimenta, um tipo de linguagem entre as pessoas daquele estado. Então, nesse sentido, né? Fazer uma produção, a gente chama de produção, vamos dizer, de vídeo, de áudio, uma produção de conteúdo que valorize a diversidade do povo brasileiro, tá bom? Outra coisa, a gente falou então sobre a contribuição da psicologia para lidar com as questões de promover representatividade, né, mais inclusão e diversidade na mídia brasileira, falando aí da cultura brasileira, do jeito de ser brasileiro, né, para trazer aí uma valorização dos traços da nossa cultura, tá? Não só valorizando os traços da cultura europeia ou a cultura norte-americana. Outra questão é na hora do cidadão, outro ponto que é importante também falou, sobre a valorização da cultura, mas no sentido de moldar, ou seja, modelar, construir a forma de agir e de pensar do brasileiro, principalmente na mídia. Por que que eu falo isso? Vocês são
publicitários, vocês são jornalistas, são comunicadores sociais de modo geral. Então, quando vocês escrevem uma crítica sobre uma novela, ou sobre um filme, ou dá uma notícia sobre alguém, ou sobre um evento que está acontecendo, muitas vezes a gente deixa passar no discurso, na fala, uma linguagem preconceituosa, né? E tem que se tomar cuidado com isso. E muitas vezes também a gente deixa de passar elementos da valorização daquele evento que está se noticiando, que se está se divulgando, né? Vamos dizer assim, se publicando o evento. Então, o que, que você pode fazer? Nós brasileiros temos aquela coisa, vou dar um exemplo aqui bem claro como você pode fazer. A ideia do moleque, né? Da expressão moleque. Moleque é uma expressão crioula, ah, onde os afrodescendentes, quando estavam aqui ainda no período da escravatura, né, utilizavam essa expressão. E elas se referiam sempre às crianças, às pequenas crianças, as criancinhas ainda pequenas, ainda, algumas de cola, algumas andando ali entre 4, 5, até 10 anos. E era uma expressão usada pelas mulheres, pelas mães, né, negras, afro, ali naquele estado ainda de escravidão, de servidão, para tratar com as suas crianças. Então a palavra significa filho ou minha criança, né, lá do crioulo. E naquele contexto de senhor do casarão, o senhor do casarão ou a sinhazinha do casarão sempre olhava aquela mulher negra ou aquele pai, né, negro, chamando o seu pretinho, a sua pretinha de moleque. E aí o que que acontece? Quando ele via isso, ele pensa, poxa, um preto chamando outra pretinha de moleque. Então, o que que ele levou isso? O que que aconteceu com a língua portuguesa? A língua portuguesa, que era o português de Portugal, olha para aquela situação e acaba entendendo que moleque é coisa ruim, porque é filho de preto. E essa expressão passa a se tornar um conceito pejorativo dentro da língua portuguesa. Você hoje chamar alguém de moleque, você está dizendo que ele é irresponsável, que ele não tem caráter, coisas do tipo. Ou seja, a palavra, que era uma palavra muito bonita, uma palavra de carinho, de afeto da mãe para o filho, que significava meu filho ou minha filha, né, ou minha criança no sentido meu, né, de meu filho, acaba sendo traduzida pela publicidade, eu vou colocar aspas aqui, né? Pela publicidade da época, pelo jornalismo da época, como uma palavra pejorativa que indica alguém irresponsável, com alguém que não tem qualquer tipo de bom caráter. Então, o papel do comunicador social nesse sentido é trazer uma ressignificação da palavra, uma valorização da cultura e não reproduzir apenas um conceito que já é posto, né, como verdade, como verdadeiro. Deixa eu só passar para o último alguns pontos aqui que eu gostaria, então, ressaltar com você. Primeiro que eu falei, né, vamos reforçar a importância do saber da psicologia social na prática da comunicação, tá bom? Isso é muito importante, né, principalmente nos aspectos de comportamento, para produzir mudança social, que a gente falou, e, e da leitura subjetiva que muitas pessoas têm, né, que o público tem, essa ação de leitura subjetiva, a gente não pode simplesmente repassar, né, porque quando você publica, vamos dizer assim, comunicador social, publica alguma coisa, quem lê? Quem lê é a comunidade, certo? Que eu já expliquei quais são as comunidades e a sociedade inteira. Então, as comunidades, elas leem o seu artigo. E o que que elas têm com elas? Uma história. Então, cada comunidade tem uma história, né? Então, por exemplo, a comunidade mais afrodescendente tem uma história de discriminação, uma história de sofrência, uma história de desvalorização, né? E até de comércio de próprios seres humanos na época que comercializavam os negros escravos. Ela tem toda essa história por trás. Enquanto que, por exemplo, outras comunidades não têm esse mesmo problema, mas têm outros problemas. Por exemplo,
As mulheres receberam recentemente, né, o direito de trabalhar, de voltar. Quando a gente fala recentemente, é comparado à história da humanidade, ok? Então, existem leituras subjetivas, ou seja, da história daquela comunidade, que quando você publica, ele faz a leitura com os valores que ele tem, não os valores que você publicou no seu texto. Então, a leitura subjetiva ela é muito importante quando você for publicar, você se questionar, né? Qual é o impacto dessas minhas palavras nessa comunidade? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem também, do jeito que a gente tem comunidades afro, comunidades LGBT, a gente também tem comunidades, por exemplo, religiosas. A gente tem a comunidade dos maçons, que não aceitam mulheres, eles só aceitam homens na comunidade deles. Tem a comunidade Rosa Cruz, que não aceitam homens, só aceitam mulheres na comunidade deles. Tem a comunidade dos evangélicos, né, que tem lá as igrejas Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batistas, né, que tem uma forma de agir e de pensar também. Então, quando você for publicar alguma coisa, pensar também no efeito nessas comunidades, né? Como essas comunidades vão fazer a leitura do que você está publicando, seja em vídeo, podcast, texto, whatever, né? O que quer que seja. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e tomado nota do nosso material e que Deus abençoe vocês nas provas de vocês. O que eu estou cobrando nas provas é apenas o conteúdo dessa revisão. Pega o material que está disponível lá, de PDF, de textos, de vídeo que eu postei lá na nossa plataforma, e tenta anotar e estudar o que eu acabei de falar. Um beijão para todo mundo, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.